Então vamos lá, vamos fazer esse vídeo aqui. Ó. Muita gente me pergunta isso, ó, Jonas, como é que eu fico fluente em inglês? Eu acho que eu nunca fiz um vídeo respondendo isso, dando passo a passo de como é que a coisa funciona. Isso aqui também não é um vídeo em que eu pretendo contar pormenorizadamente cada detalhezinho do que você tem que fazer, não. Mas é uma visão geral do que você tem que fazer, de como é que funciona mais ou menos, tá? Para você conseguir ser fluente em inglês. Já vou dizendo que essa é a minha visão da coisa, tá? E do método que eu desenvolvi e tudo mais. Por quê? Porque há outras formas de se fazer isso. Eu não sou o dono da verdade, isso é importante dizer aqui, tá? Mas é a maneira pela qual eu fiquei fluente e os meus alunos conseguem ficar fluentes, tá? Então eu vou descrever como é que funciona esse processo, legal? Mas primeiro, antes de tudo, para eu te dizer, como é que você fica fluente, a gente tem que saber o que é fluência, né? O que isso significa. E há várias definições disso. Mas a gente vai pegar uma em especial aqui, eu acho, tá? Para mim, a fluência no segundo idioma significa poder conversar com boa desenvoltura e tranquilidade, né, sobre os mais variados assuntos numa língua estrangeira, no caso aqui o inglês. Tá? Para os meus alunos eu digo, não, é você fazer as mesmas coisas que você faz em português, você faz em inglês, tem que ser assim, sabe? Eu exijo um pouquinho mais, mas seria basicamente isso, você conseguir se comunicar com boa desenvoltura, com tranquilidade numa língua estrangeira, legal? Bom, e como é que você faz isso? Para mim, Jonas, eu acho que você tem que passar por 3 etapas, assim, o pessoal que não cumpre uma das etapas raramente consegue atingir a fluência, tá? E a primeira delas, para mim, é a mais importante. A primeira etapa para você conseguir ficar fluente, ela tem a ver com o estudo. É óbvio, né, João? Não, mas é que muita gente quer aprender inglês sem estudar. Tá? Você tem que sentar a bunda na cadeira mesmo e estudar. O que isso quer dizer? Que você precisa, né, nesse primeiro momento, entender o funcionamento da língua inglesa. Aí eu falo de regras gramaticais práticas. Eu não estou dizendo aquela gramática muito aprofundada, mas regras gramaticais práticas. Deixa eu dar um exemplo para você. Assim, imagina que você é um estrangeiro que quer aprender português. E você quer dizer, eu atendo o telefone, só que você não aprende a conjugar o verbo atender. Você diz, eu atender o telefone. Você não vai conseguir ficar fluente em português se você continuar falando desse jeito. Você tem que dizer, eu atendo. Né? Você tem que aprender a conjugar um verbo. Então esse é o tipo de coisa prática, regra prática que você tem que aprender. Aí é o seguinte, você tem que aprender essas regras aí, o método de funcionamento, como é que funciona a língua inglesa. Né? Normalmente é legal você usar como comparação a própria língua portuguesa para isso, você vai vendo as diferenças e tal. Você tem que entender esse tipo de regra. E você tem que entender a pronúncia da língua inglesa. Você tem que estudar desde o início, já focando muito na maneira correta de falar as palavras. Por que eu digo isso? Porque o inglês, diferentemente do português, ele tem uma relação muito baixa entre o que se fala e o que se escreve. Então, assim, você não pode aprender inglês só com livro. Você tem que aprender com áudio, você tem que aprender falando. Por quê? Porque se você vê a palavra escrita, é muito provável que você nunca adquira uma boa pronúncia e, consequentemente, você não entenda um americano falando com você, tá entendendo? Então você tem que ter esses 2 focos aí, regras gramaticais práticas básicas, né? E a pronúncia. Só que é o seguinte, isso tudo você tem que fazer como? Você tem que entender a regra, entender a pronúncia e colocá-las em prática, tanto a regra quanto a pronúncia, né? Você tem que, viu lá uma regra, como é que funciona tal coisa, beleza, esse é o primeiro ponto, isso é o que normalmente você faz na aula, né? Muita gente para por aqui, e daí não vai rolar. Por quê? Porque depois de fazer isso, você tem que fazer o quê? Observou, agora você vai imitar, você vai falar aquilo, né? Com a pronúncia correta, com linking sounds, com reductions, eu já expliquei para vocês o que isso significa, você vai repetir isso, né, várias vezes. Então, entendeu? Né, observou aqui, entendeu a regra, aí você vai imitar e você vai repetir isso várias e várias vezes. A repetição é muito importante para que você atinja a fluência. No início, logicamente, a repetição é de frases prontas, frases que outras pessoas falam, você vai repetir e assim você vai adquirindo maior vocabulário, vai adquirindo o que a gente chama de cadência, né, ritmo do idioma. Você vai conseguir falar sem ficar travando. Se você, aí é que tá. Essa é a primeira etapa. Né? E se você não cumprir essa primeira etapa, você nunca vai conseguir cumprir as outras. Por quê? Porque não adianta depois você ganhar vocabulário e tal, tentar falar com as pessoas, se você não entendeu as regras mínimas, se você não consegue se expressar minimamente. Então esse é o que eu chamo de basicão. Esse é o primeiro ponto. Você vai entender pronúncia, entender as regras, aplicar, repetir muito, porque se você não fala, não adianta nada. Então, é aí que a maioria dos cursos falha. Por quê?
Porque eles param simplesmente na demonstração da regra. Você vai para a aula, você entende, só que depois você vai fazer só outra aula, que já tem uma outra coisa. Mas você tem que ter um contato mais assíduo, quase que diário, com inglês e com muita prática com áudio e de speaking, de fala. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, esse é o basicão. E depois disso, Jonas, depois que você já tem um prévio entendimento, você já entende esse basicão, já consegue falar frases simples, já consegue se comunicar minimamente, aí é o seguinte, a gente vai para o segundo passo, que é o segundo módulo do meu curso. Assim, como eu disse, eu estruturei o meu curso assim porque é assim que eu aprendi. Tá? Aí você vai ter que ganhar muito vocabulário e se expor à língua inglesa, ou seja, assistir filmes sem legenda, você vai ter que ler livros, se você gosta de ler, você vai ler livros, você vai ter que ser exposto à língua inglesa conforme ela é. Então é podcast, é filme, é série, é livro, é tudo isso aí. E, logicamente, continuando aprendendo mais regras, fazendo a repetição, entendendo as regras, repetindo, imitando, repetindo. Né? Eu faço no meu curso muitos exercícios de shadowing, né? Que é aquela coisa de repetição. Você tem que falar muitas vezes, tá? Só que esse é o segundo ponto, a exposição que você tem que ter à língua. Jonas, então eu só vou ter exposição à língua, só vou ver filmes e tal, quando eu chegar nesse ponto, né? Não, você vai começando lá do início, só que agora muda o foco. O foco inicial é você entender essas mecânicas do inglês. O segundo foco que você vai ter é justamente o de ganhar vocabulário e o de ser exposto à língua. Isso não significa que você não vai aprender mais nenhuma regra, isso não significa que você não vai ainda ter que repetir, não é isso, tá? Mas você vai ter que se expor muito à língua. Legal? É isso, esse é o segundo ponto, porque aí você vai ganhando vocabulário, você vai ganhando confiança, você vai começar a ver que você consegue entender um filme, né? No início você pode colocar uma legenda em inglês, mas depois você vai ver que você consegue entender um filme em inglês. Não consegui entender tudo, mas entendi muito. Você vai ver que você consegue já ler muita coisa em inglês. Então esse é o segundo estágio. Tá, gente, qual é o terceiro? Bom, o terceiro, ele é a prática em si. Aí você vai ter que conversar demais. Jonas, então eu só vou começar a conversar depois que eu entendi tudo, depois que eu vi muito filme, depois que eu me expus muito à língua. Não, você vai começar a conversar desde o início. Né? Só que agora o foco é a sua conversa, é você conversar sobre quaisquer assuntos, sobre quaisquer temas em inglês. Né? E no início isso é difícil, tá? Isso é difícil. Você vai ter que fazer isso para desenvolver, né, tudo aquilo que você viu antes. Né? Então você vai colocar em prática, mas o foco vai ser a prática do idioma. É isso que eu tenho no terceiro nível do meu curso. Ele funciona assim. Né? Você não precisa nem do meu curso para fazer isso. Né? Você pode fazer isso em casa sozinho. Né? O meu curso ele é o quê? Ele é um facilitador disso. Eu vou explicar cada regra, eu mesmo. Né? E daí eu vou ter lá as frases para você repetir. E no segundo módulo eu vou ter o vocabulário para você aprender. E vou ter lá a série que você tem que assistir e tal. Vou te falando tudo isso, vou dando todas as explicações. E tem as aulas de conversação do meu curso, que você vai ter com os professores, mas é o seguinte, você pode fazer isso em vários outros cursos que você goste. Tá? Só qual é o problema? A maioria dos cursos, eles não focam muito nisso, não. Eles têm um livro, você vai lá fazer a sua aula, fazer um exercício escrito depois e acabou. Né? Ou seja, não tem o foco na pronúncia, na repetição, na fala em si, no entendimento do idioma, no entendimento do idioma falado em ocasiões verdadeiras, sabe? Então, isso deixa aquela coisa um pouco meio esquisita, sabe? E daí é o seguinte, esses são os 3 pontos. Se você fizer isso, né, você fica fluente. Mas, Jonas, em quanto tempo eu consigo fazer isso? Bom, aí depende, né? Porque tem gente que diz assim, Jonas, eu estudo inglês há 5 anos, há 6 anos. Isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada mesmo. Por quê? Porque, nesses 6 anos eu estudei inglês meia hora por semana. Do que adianta isso? Não adianta de nada. Né? Agora, se você durante 5 anos estudou 1 hora por dia, logicamente você vai ter um inglês melhor. Então eu poderia dizer o seguinte, que vai variar muito, tá? Cada etapa dessa vai variar entre a loucura que você tem para estudar inglês, né? O quanto você se dedica àquilo, né? E a facilidade inata que você já tenha também. Tem gente que tem mais facilidade que outros, isso é comum também. Só que é o seguinte, a primeira etapa, que é aquela de entendimento da pronúncia, das regras práticas do inglês, demora, se você for um bom aluno, estudar pra caramba, uns 6, 7 meses. Mais ou menos isso, tá? E atingir a fluência mesmo, ela ocorre depois de 2 ou 3 anos, tá? Fluência no idioma. Algumas pessoas já conseguiram antes, já. Só que é aquele maluco, né, cara? Estudando todo dia. Não é fácil, não, tá? Estudando muito, lendo muito, vendo muita série, vendo muito filme. Você consegue? Consegue, mas é muito raro. Então eu diria assim, a partir de 1 ano e meio você consegue bem, assim,
sabe, se estudar demais, mas ela vem normalmente para um aluno que se dedica legal, que estuda bem e tal, 2 anos, 3 anos, vai, 2 a 3 anos para adquirir a fluência de fato. Essa é a média. De novo, tem gente que demora menos, tem gente que demora mais. Isso depende da sua dedicação, quantas horas você estuda por dia e principalmente do método que você usa. Porque se você utilizar um método, de novo, só focado no livrinho, uma aula, 2 na semana, que você vai lá, não tem mais nenhum contato com o inglês, cara, você vai demorar demais e pode ser que você nunca consiga ficar fluente, legal? Então, de novo, só para deixar claro aqui, essa foi a maneira com a qual eu aprendi inglês. Tá? Foi a maneira com a qual eu desenvolvi o meu método e, logicamente, foi aperfeiçoando e os meus alunos falam inglês, né, com esse meu método. Tá? Então é por isso que eu estou falando dele. Isso não significa que não existam outros métodos eficazes, quem sabe até mais eficazes que o meu, não sei, tá? Eu acho o meu muito bom, tá? Ele tem resultados, mas de novo, pode ter outras maneiras. Essa é a maneira com a qual eu aprendi e eu acho que você consegue aprender também, beleza? É isso aí. Então é o seguinte, se você está vendo o meu vídeo aqui até o final, eu queria te agradecer, tá? Queria pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também e me seguir, né? Me seguir aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, porque agora eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas eu estou fazendo ele aqui em fevereiro de 2021. Pode ser que você veja ele muito depois, mas agora em março eu vou abrir uma nova turma para o meu curso, com a minha nova plataforma e tal, e lá você vai poder seguir esse meu método, tudo direitinho lá. São quase 200 aulas gravadas, mais aulas de conversação que você faz na própria viu como eu sou muito fluente em português? É isso aí, na própria plataforma. Então, fica ligado aí, me segue. E logo, logo tem turma nova aí sendo lançada, beleza? Então, brigadão, deixa o like aí, se inscreve no canal. Agradeço demais por você ter ficado até aqui, beleza? Grande abraço e eu espero que você fique fluente logo em inglês. Valeu? Até mais!